Olá, boa noite. 6 pessoas que ficaram feridas após o rompimento de um cabo da rede elétrica seguem internadas na capital, entre elas um bebê de 11 meses e uma adolescente de 17 anos que está em estado gravíssimo. O acidente aconteceu neste domingo na comunidade da Sharp, na zona leste de Manaus. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas e um casal morreu na hora. Correria e desespero. A gente só sentiu na hora que foi passando assim pela gente que a gente ficou pegando choque. Uma situação horrível, um choro, chorar para um lado, chorou para outro, eu que estou velho chorando. Os relatos são de sobreviventes do acidente ocorrido no final da tarde deste domingo, quando um cabo de energia se rompeu e atingiu várias pessoas na Rua Oriente. Uma tragédia que dificilmente vai ser esquecida aqui na comunidade da Sharp, na zona leste de Manaus. Aqui na rua onde aconteceu o acidente, os moradores ainda tentam entender o que ocorreu para romper um dos fios da rede elétrica. Chorando para um lado, aquele fogo mais alto que 1 metro de altura, essa altura do fogo. Uns empurrando, até que teve um herói aí, outro pegaram a perna manca, empurraram o pau para fora um pouco, foi que deu para salvar as pessoas. Na hora a gente assim tava tão distraída com o bingo que a gente nem a gente só sentiu a porrada mesmo do fio caindo em cima da gente e a gente pegando choque. No momento do acidente, dezenas de pessoas estavam na rua participando de um bingo. O cabo que se rompeu é de média tensão, que vai de 1.000 a 50.000 volts. 2 pessoas morreram e pelo menos 14 ficaram feridas, a maioria crianças. Uma das vítimas conta como conseguiu sobreviver com a ajuda da nora. Claridão assim, deu aquela porrada mesmo assim, do fio. E foi levando assim, porrada assim no meu joelho, assim, foi levando, pegou um pouco nela. Me lembro que eu fui querendo, me rastejando assim para querer levantar, não conseguia. Ela conseguiu levantar e me puxou. As 2 vítimas fatais eram casadas, Valdemir Rodrigues, de 40 anos, e Valdeana Silva, de 28. Eles deixam 3 filhos pequenos. 2 deles também ficaram feridos. Caso tenha a menorzinha de 11 meses, está internada ainda em estado grave. E o outro mais velho já foi liberado, teve alta. Aí tá as 2 meninas que ainda estão no hospital. Por meio de nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que o rompimento pode ter sido causado pelo cerol das linhas de pipa que engatam na rede elétrica. Em um vídeo gravado por um morador, é possível ouvir uma pessoa falando do problema. Isso aqui é tanto de papagaio, Isso aqui é negócio. Para seu Manuel, o acidente poderia ter sido evitado se houvesse uma manutenção preventiva da empresa concessionária de energia, já que o problema já havia sido alertado. Aí o rapaz que ia fazer o serviço aí, ele disse, olha, nós vamos ajeitar, mas ninguém pode ajeitar, todo mundo vai ficar no escuro. E isso aqui, qualquer dia nós vamos ajeitar isso aqui, quando tiver uma tragédia. E já tem uma tragédia, vai morrer muita gente. Quando foi isso? Foi mais ou menos 1 mês. Eles vieram aqui e disseram que não ia ter problema, não ia quebrar, não sei o que falaram lá. E olha o que aconteceu. Os corpos do casal, vítima da tragédia, vão ser levados para o estado do Maranhão, onde vão ser sepultados. O prefeito de Manaus reuniu secretários municipais na manhã de hoje para cobrar projetos que possam ser beneficiados com recursos do governo federal. De acordo com Arthur Virgílio Neto, que já viajou nesta segunda-feira para Brasília, a previsão é de apresentar 50 propostas que totalizem 250 milhões de reais. Durante a reunião, o prefeito voltou a fazer críticas ao governo José Mello. Na reunião, os secretários municipais receberam a notícia de que podem elaborar projetos de baixo custo, algo entre 2 a 3 milhões de reais para serem apresentados ao governo federal. De modo que a gente, no mais curto espaço de tempo possível, possa fazer esse dinheiro extra para nós. Aqui falamos sobre a necessidade de se unificar de maneira muito forte o discurso de cada secretário com o discurso de todos os secretários. Arthur Neto fez questão de dizer que com o governo Michel Temer tem boa relação e por isso vai buscar apoio com o presidente em exercício. Entretanto, com o governo estadual, a parceria entre José Mello e o prefeito vem estremecendo nos últimos meses. O primeiro sinal disto foi quando, no mês passado, Arthur cobrou publicamente um subsídio da passagem de ônibus que o Estado não vem repassando regularmente às empresas. Agora, com as mudanças na área de saúde e a transformação de CAICs e SPAs
profissionais em unidades básicas de saúde, o prefeito voltou a criticar o Estado e apresentar desconforto com as atitudes de José Melo. Eu volto a criticar a atitude do governo, não foi acertada, e o que estamos fazendo é esmerar a nossa possibilidade de oferecer, dentro das nossas policlínicas e dentro, sobretudo, das nossas UBS, o melhor trabalho possível, mas sabendo com clareza que uma UBS não substitui uma SPA, não substitui um CAIM, não substitui um CAIC. Isso, a meu ver, poderá dar um congestionamento dos prontos-socorros do Estado e em algum prejuízo para o atendimento à população. Durante a coletiva de hoje, o prefeito ainda comentou as denúncias da Polícia Federal envolvendo o comandante-geral da PM afastado, Marcos James Frota, que supostamente usou o aparato da Polícia Militar para favorecer José Melo durante as eleições de 2014. Olha, são coisas assim muito graves, né, que atingem os dois candidatos. O Melo não teria dado ordem para ninguém, mas de qualquer maneira são subalternos dele que fizeram. No processo consta um assalto ao caixa 2 do Eduardo Braga. Olha só, se assaltaram, foi um crime ter assaltado. E se o Eduardo tinha caixa 2, é um crime o Eduardo ter caixa 2. Então, é uma coisa assim que está complicada de a gente conseguir digerir. Nesta segunda-feira, o assunto dominou os bastidores da política em Manaus e até na Câmara dos Vereadores. Roberto Sabino, que pertence ao mesmo partido que o governador, disse acreditar que as investigações da PF vão mostrar a verdade. Eu, como cidadão comum, ou seja, ainda que esteja com mandato, eu observo que o Brasil precisa passar por uma depuração. Tudo tem que ser investigado, tem que ser colocado às claras, e é isso que a gente espera. Já a oposição reagiu dizendo que o que José Melo supostamente fez, o uso de uma instituição para obter privilégios durante a campanha, é uma velha cultura no Amazonas. É importante que a sociedade mostre a sua indignação e não aceite esses velhos métodos da política dos coronéis. A cidade, o estado do Amazonas, eles precisam evoluir e não aceitar que esse tipo de prática permaneça na cidade e no estado. Por falta de testemunhas, o Tribunal de Justiça do Amazonas adiou pela segunda vez a audiência de instrução do caso da grávida que morreu depois de ser atropelada por um carro dirigido por um motorista supostamente embriagado. O acidente aconteceu há 10 meses na zona centro-sul da capital. O processo que apura a responsabilidade do motorista é conduzido pela Vara Especializada em Crimes de Trânsito na capital. Na audiência de instrução nesta segunda-feira, que já poderia ser a previsão para a sentença da Justiça, eram esperadas 3 testemunhas, mas 2 faltaram e o julgamento foi novamente prorrogado. A juíza da Vara de Trânsito, Luísa Cristina Marques, não quis gravar a entrevista, mas ela explicou em conversa com a nossa equipe que a audiência de instrução para o julgamento do caso foi remarcada para o dia 3 de novembro. A principal testemunha no processo pode ser o irmão da vítima, que morreu grávida de 6 meses. Mas pela segunda vez, ele não conseguiu comparecer ao fórum porque ainda se recupera do acidente em casa. Alessandra Amorim, que tinha 20 anos, e o irmão estavam juntos quando foram atropelados nesta avenida da zona centro-sul da capital em agosto do ano passado. O Ministério Público quer reforçar a versão de que o motorista que provocou a tragédia dirigia sob o efeito de bebida alcoólica. Na ocasião do acidente, o condutor do veículo não fez o teste do bafômetro. Cleidson Amaral chegou a ser preso logo após o acidente, mas depois foi solto e aguarda o julgamento em liberdade. Uma parceria do governo do estado com o SESI vai levar para as escolas públicas do Amazonas o projeto Peixe Brasil, que trabalha receitas de alimentação adequada por meio do aproveitamento integral dos alimentos. A proposta é reforçar a merenda escolar, oferecendo também capacitação para as merendeiras. As merendeiras da rede estadual de ensino começaram a ser capacitadas para o projeto Peixe Brasil nas escolas na manhã de hoje. O treinamento é direcionado para cerca de 300 profissionais responsáveis pelo preparo dos alimentos aos estudantes. O objetivo é reforçar a alimentação dos alunos com a introdução do pescado da região no cardápio da merenda escolar.
A gente tem que fazer com que eles gostem, porque para valorizar o que é nosso também, né? Regional. O alimento ainda mais saudável e nutritivo será elaborado pelo Programa Cozinha Brasil do Serviço Social da Indústria, o SESI, em parceria com o governo do estado. Adaptando a receitas que estejam conjugadas a legumes, verduras e outros itens que fazem parte do cardápio regional. Isso, de certa forma, também gera um valor agregador aos pais por confiar naquela etapa que a escola faz no processo de alimentação dos seus alunos. De acordo com o novo secretário estadual de Educação, todas as escolas da rede pública de ensino na capital serão beneficiadas. Nós hoje estamos aqui com o Distrito 3, que compreende grande parte das escolas da cidade de Manaus, mas vamos expandir para todas as zonas e logo em seguida para o interior. Conforme a SEDUC, no estado, a merenda escolar já conta com mais de 50 itens oriundos da produção rural regional. E o preço da cesta básica voltou a registrar alta no mês de maio, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. Em maio, o preço da cesta básica em Manaus ficou em R$ 383,72, alta de 0,62% em relação ao mês de abril. Dos 12 itens analisados pelo DIEESE, os principais produtos que influenciaram o aumento foram a banana, o pão francês e a farinha de mandioca. Já a manteiga foi o produto que apresentou a maior queda no mês, seguido da carne, do óleo, do café, do arroz e do tomate. O açúcar não apresentou variação, mas no acumulado do ano, a alta chega a 4,97%. A maior influência é a da banana, que em 5 meses aumentou quase 52%. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Mesma previsão para Coari, onde as temperaturas variam entre 27 e 29 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Mesma previsão para Borba, onde as temperaturas previstas variam entre 25 e 30 graus. O Conselho Regional de Odontologia faz um alerta para quem está em busca de tratamento dentário. Na hora de escolher um profissional, é preciso ter a certeza de que ele é regulamentado. É que, diante da crise, aumenta a preocupação com os dentistas clandestinos, que geralmente oferecem preços bem atrativos, mas que podem colocar em risco a saúde dos pacientes. Em meio à crise, o consumidor também anda cauteloso ao procurar os serviços odontológicos em razão dos custos. Assim como em outras capitais brasileiras, em Manaus, o número de consumidores de planos de saúde tem caído consideravelmente. O desemprego e o aumento na inadimplência são apontados como os principais fatores para a redução no consumo desses serviços particulares. O presidente do Conselho Regional de Odontologia diz que a situação pode levar os pacientes, especialmente os de baixa renda, a procurarem ainda mais os serviços com procedência duvidosa na busca por menores preços. Inclusive, quando se refere àquela oferta que existe de pessoas que não são habilitadas por menor custo, onde a população muitas vezes recorre àquilo ali, é interessante que seja exigido a documentação do profissional. Somente o cirurgião dentista pode atender as pessoas. Então, chegando no consultório, verificar o ambiente, a apresentação do ambiente do profissional, se aquilo ali é realmente um ambiente compatível para o tratamento. Ele reforça que somente os profissionais habilitados podem realizar os procedimentos e afirma que as fiscalizações são constantes. O presidente do Conselho ainda comentou sobre o atendimento odontológico na rede pública de saúde diante das mudanças no setor adotadas pelo governo do estado a fim de economizar. No momento, nós estamos convivendo com o problema do fechamento aí de algumas unidades de saúde, onde se faz presente os nossos colegas. E isso aí é preocupante porque
Antes, as pessoas buscavam essas unidades para tratamento através da rede SUS. Esta cirurgiã dentista relata que, em muitos casos, os pacientes chegam aos consultórios com problemas que poderiam ser prevenidos em casa. Por falta de prevenção que se inicia lá na infância, onde ele não tem o hábito não foi desenvolvido pelos pais da escovação diária, principalmente antes de dormir. Além do fio dental, é um grande mito, né? Às vezes o paciente ele passa 1 ou 2 vezes e quando sangra, ele acaba desistindo, mas esse sangramento é bem comum. Pode ser oriundo de uma força excessiva que o paciente fez, ou pode ser oriundo de que já existem micro-organismos ali. Tainara usa aparelho ortodôntico há 2 anos. Ela sabe como é o gasto e que o tratamento não é brincadeira. Além de ter cuidado com um profissional, tem que ter cuidado também se realmente precisa, se há necessidade. O caso da adolescente vítima de um estupro coletivo no Rio de Janeiro reforçou as discussões sobre a violência contra a mulher em todo o país. No Amazonas, dados da Secretaria de Segurança Pública mostram uma redução nos casos de estupro contra maiores de 18 anos, entre os anos de 2015 e 2014. Já os casos envolvendo crianças e adolescentes têm preocupado as autoridades policiais. Ele deitou em si no meu colchão e tentou me estuprar lá. E eu demorei muito para entender o que estava acontecendo. Hoje essa jovem tem 21 anos, mas viveu um drama quando criança. E o pior, dentro de casa. Aos 8 anos de idade, ela sofreu o primeiro abuso sexual do padrasto. Uma nova tentativa de estupro se repetiu 3 anos depois. E eu fiquei paralisada de medo, né? Eu não sei, o nosso corpo fica paralisado, a gente não consegue fazer nada, nem gritar. Eu demorei acho que meio minuto até eu ter uma reação, até que eu gritei. Aí ele saiu correndo, no final ele acabou se inocentando, né? Minha mãe acreditou nele e achou que eu estava sonhando. O caso da adolescente de 16 anos, vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro, abriu uma discussão nacional de um problema recorrente em todo o país. Recentemente, a Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. A agressão foi tão violenta que a criança teve que passar por um procedimento cirúrgico. No mês passado, pai e filho também foram presos acusados de explorar sexualmente 2 meninas, uma de 12 e outra de 13 anos, filhas e irmãs dos acusados. Esses são apenas alguns das centenas de casos de estupro relatados por mulheres aqui no Amazonas. No entanto, dados divulgados pelo Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas apontam uma redução desse tipo de crime envolvendo vítimas adultas nos últimos 2 anos. Em 2014, 739 mulheres foram abusadas sexualmente no Amazonas. Já em 2015, 534 mulheres foram vítimas de estupro. Este ano foram registrados 215 casos em todo o estado, uma redução de 11% em relação ao mesmo período de 2015. Apesar da diminuição nos números, o índice ainda é considerado alto pelas autoridades policiais. O crime de estupro ele pode acontecer em diversas circunstâncias. Ele pode acontecer dentro de casa, quando fica configurada aí a questão da violência doméstica também. Ele pode acontecer com menores e pode acontecer na rua com autoria desconhecida. Em todos esses casos é importante nós ligarmos aí o alerta, porque essa mulher ela precisa de ajuda e ela precisa entender que a denúncia ela tem que ser imediata. De 2015 para cá, outro dado também tem chamado a atenção. Todos os dias, pelo menos um caso de estupro de vulnerável é registrado na capital amazonense. A maioria das vítimas são meninas e, no geral, esse abuso sexual contra crianças e adolescentes acontece no seio da família. No caso das vítimas menores, a estatística preocupa ainda mais.
Em 2015, foram registrados 211 casos de estupro contra crianças e adolescentes. Só nos primeiros meses de 2016, a Polícia Civil do Amazonas já registrou 187 casos de estupro contra menores. O autor do abuso sexual, o autor do crime sexual, ele não tem uma profissão, ele não tem uma cor de pele, ele não tem uma classe econômica. O abuso, ele geralmente e em sua maioria intrafamiliar. O aumento da violência contra as mulheres levou este grupo feminino a criar um movimento nas redes sociais para chamar a atenção desse tipo de crime cada vez mais exposto, também pelo aumento das denúncias. A gente precisa lutar por nossas vidas, né? Então não aconteceu só com uma, acontece com todas, mas ainda existe aquelas outras mulheres que são tão oprimidas de um ponto que não conseguem passar essa barreira, né, para que venha denunciar. Então esses números são cada vez maiores. Centenas de alunos da Rede Municipal de Ensino deixaram a sala de aula nesta segunda-feira para uma aula em meio à natureza. Elas participaram da abertura da Semana do Meio Ambiente. Hoje, o destino foi o Zoológico do SIGS, mas as ações seguem até sexta-feira em todas as escolas. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, foi o local escolhido para a abertura oficial da programação em Manaus. Logo cedo teve distribuição de mudas e várias exposições sobre o tema para os estudantes foram realizadas na ação promovida pela Rede Municipal de Ensino. Na verdade, a educação ambiental é um trabalho que a gente faz durante todo o ano, é um tema transversal que a gente trabalha em todas as disciplinas. Mas nessa semana a gente intensifica essa questão, intensifica essa preocupação no sentido de expandir para além das escolas a conscientização. O evento, com a meta de reunir mais de 1.000 alunos, também contou com a presença de ambientalistas que atuam com importantes campanhas na cidade, como essa voltada para a preservação do sauim de coleira, espécie de primata que é símbolo da capital amazonense e que está ameaçado de extinção. Afinal de contas, ter ar puro, ter igarapé limpo, ter os animais saudáveis à nossa volta, traz benefício para todo mundo. A atividade ficou ainda mais divertida no decorrer do passeio no Zoológico do SIGS, onde é possível observar a diversidade das espécies de animais silvestres da região amazônica. Esse é o único zoológico militar do mundo em plena floresta amazônica. Ano passado nós recebemos, só na Arca do Conhecimento, para fazer o trabalho de educação ambiental, 31.000 crianças que vieram ao SIGS e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do meio ambiente, da preservação dos animais. Em meio à natureza, o pequeno Jarlisson reforça a importância de preservar o meio ambiente. Imagine se cortar as árvores todas. E além disso, a gente precisa preservar os animais também. Eu acho importante a gente cuidar do meio ambiente, porque sem ele a gente praticamente não tem vida. E o Band Cidade fica por aqui, mas a gente continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias e também rever as nossas reportagens nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã.